Bom, estamos ao vivo na página da Casa de João Irmão Francisco para mais uma noite de atividades. Aguardar uns instantes enquanto as pessoas recebem aqui as notificações para acessar. Durante esse período de isolamento social, a Casa de João Irmão Francisco adotou essa sistemática de transmissões online pela página do Facebook. Foi uma forma que a gente buscou para tentar manter o grupo unido em torno de discussões que nos elevem as vibrações, né, em torno de discussões que nos esclareçam, que nos tragam conhecimento, né? E tem nos sido uma grata satisfação ver que as pessoas têm gostado, têm acompanhado, né? E diariamente, com exceção das quartas-feiras, a gente está vindo para transmissões online. Na quarta-feira a gente tem uma atividade interna de um grupo de estudos e aí não há transmissão, mas nos outros dias da semana, todos às 8 horas, nós estamos tendo essas transmissões. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber o Igor Linhares, que é meu primo. Ele mora em Teresina e é um trabalhador da Federação Espírita do Piauí. Hoje ocupa um cargo na diretoria da federação, né, Igor? Isso. E uma grata satisfação de tê-lo aqui conosco hoje, porque uma das coisas interessantes que essas transmissões têm nos propiciado, Igor, é a possibilidade da gente estar interagindo com pessoas que normalmente a gente não poderia contar, por exemplo, vamos supor, a sua presença na nossa casa para uma palestra, né? A gente teria que ter uma conjunção aí de situações para a gente ter isso, né? E tem sido muito interessante esse intercâmbio que a gente tem realizado com colegas de outros estados, né? A gente já teve aqui palestrantes de Campina Grande, Uiraúna, na Paraíba, de Belo Horizonte, pessoas aqui de Fortaleza, um colega de Ubajara, na Serra Grande, e hoje você representando aqui o Piauí na nossa casa. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de servi-los nessa noite. É com muita satisfação que a gente vem. Como você disse, a gente precisa de toda uma conjuntura para a gente poder se encontrar, apesar de parentes, né? Mas minha mãe já veio para cá, para o Piauí, já vamos fazer aí mais de 30 anos. E, então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de a gente estar junto, agradecendo a tecnologia por nos aproximar e que a gente possa aproveitar essa noite para estreitar mais ainda os nossos laços. Sem dúvida. E a gente já dá boas-vindas às pessoas que já estão comentando aqui. Gorete, seja bem-vinda, minha irmã. Zuleide, lá de na Paraíba, seja bem-vinda. Arlete, seja bem-vinda. E os demais que já forem chegando, daqui a pouco a gente começa a nossa atividade. Boa noite, Ioneide, seja bem-vinda. Como é que estão as atividades aí no Piauí, Igor, com relação a esse isolamento e os centros espíritas? Bom, a gente tem tido uma postura muito cautelosa, né, com relação às nossas atividades aqui. A gente tem mantido as casas fechadas, né? A gente tem feito semelhante à Casa de João Irmão Francisco, são as nossas atividades online, né? A gente tem organizado, minha amiga Arlete aí, que mora em Teresina, aí chegando, mais uma conterrânea. E a gente tem feito, né, na verdade, essas atividades online, as nossas vibrações são com os novos grupos, os grupos de estudo. Então, a gente não parou as atividades, claro que as reuniões mediúnicas ficaram suspensas, né, da presença, mas a nossa preocupação é porque a maioria dos trabalhadores, frequentadores das casas espíritas são pessoas de grupo de risco, né, são pessoas de mais idade. Então, por isso que a gente mantém essa cautela aqui
né? O perfil do trabalhador no Piauí é esse, imagino que na grande maioria das casas espíritas também Sim. seja esse perfil, e aí a gente tem mantido a cautela, especialmente na federação, nós decidimos que somente a livraria ficará aberta quando for possível, todas as outras atividades vão ser mantidas online até dezembro. Então, a gente tem tido aí esse cuidado, né, com a saúde, o cuidado mesmo com o nosso frequentador, porque tem um cuidado especial da doutrina, porque não adianta a gente não cuidar só do espírito, né? A gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Então, se a gente não tomar essas ações, né, fica difícil a gente até conciliar os próprios ensinos da nossa doutrina. Sem dúvida, temos que tomar conta da nossa ferramenta de evolução, né? Isso. E como é que tem sido essa experiência dessas atividades online, Igor, lá, com relação a essas transmissões de palestras, grupos? Como é que tem sido a avaliação de vocês? Bom, a gente, com relação às palestras, a gente já faz desde 2016, né? A gente já tem esse... Então, a gente tem uma base boa de pessoas que já nos acompanham. O grande público que nos assistia passou a nesse momento, acompanhar também as nossas publicações, assim como aqui a gente faz através de plataformas, né? E no nosso caso, a gente transmite para o Facebook e para o Instagram. Então, o nosso público chega pelo Instagram e pelo Facebook. O Instagram hoje é uma das grandes redes sociais, né? E o YouTube a gente usa muito esporadicamente, especialmente quando a gente faz alguma parceria com a FEB. O retorno, a avaliação tem sido muito boa. Os grupos de estudos têm feito as reuniões pelas plataformas como Google Meet, Zoom, né? E tem tido um retorno muito bom por parte das pessoas, porque auxilia até na questão da saúde mental em casa, né? Quem está no seu distanciamento social, está recluso na sua casa, é uma forma de você criar uma certa rotina e você trabalhar, né, essa saúde mental, essa vivência, você tem contato com as pessoas, você continua estudando, continua produzindo, e isso ajuda bastante. Tem tido um retorno muito positivo, por parte tanto de quem atualmente frequentava a casa, quanto pelos trabalhadores, né? Uma coisa interessante que a gente tem observado, depois que a gente passou a fazer essas transmissões de forma mais intensa, né, agora no isolamento, foi essa possibilidade realmente de chegar em pessoas que normalmente não frequentariam a casa, ou às vezes até nem frequentariam um centro espírita, né? A gente sabe que algumas pessoas, por diversas questões pessoais, ainda têm algum tipo de, às vezes, receio, ou o que seja, né? E foi uma forma interessante também de a gente chegar em pessoas que não teríamos a oportunidade de chegar sem uma forma desse tipo, né? Especialmente no ponto, né, de que tem muita gente que perdeu seus entes queridos, e aí eu acho que, mesmo não sendo espírita, muitas das mensagens que acabam chegando a essas pessoas de uma maneira confortadora, de consoladora, né? Então, assim, é como você disse, é um público que acaba descobrindo a mensagem, né, da doutrina espírita através da dor, de certa forma, como dizia o Chico, né? Você tinha um amor ou a dor para procurar, né? E através da dor acaba, de uma certa forma, descobrindo que há uma mensagem consoladora, de esperança, né? Que é um pouco do que a gente vai falar hoje, nesse sofrimento, nessa situação toda. Beleza, então, antes de passar a palavra para o Igor, para ele fazer a explanação dele, eu convido a todos que nos unamos numa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, mentalizando o nosso irmão maior, nosso mestre e modelo, Jesus. Primeiramente, agradecendo a ele por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre essas questões, que ele nos permita contar com o apoio, a orientação dos bons espíritos, abrindo nossas mentes para uma melhor assimilação das ideias e muito mais, fortalecendo-nos na intenção de nos tornarmos pessoas melhores e ferramentas mais afiadas
na implantação da paz do Cristo na terra. Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Igor, fique à vontade. Eu vou ficar aqui nos bastidores. Qualquer coisa é só avisar. A casa é sua, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos da casa que nos acolhem, que nos oferecem este momento de comunhão em pensamentos, né? E que a gente possa, nesse nosso bate-papo da noite de hoje, falarmos um pouquinho dessa mensagem tão maravilhosa que é a da doutrina espírita, né? Então nós vamos começar. Eu costumo sempre trazer o ponto do Evangelho, que já que nós vamos falar sobre motivos de resignação, né? Podemos ver aí na nossa legenda. Eu acho interessante a gente pontuar o item obediência e resignação, tá? Esse item no Evangelho, no capítulo 9, é o item 8, para quem gosta de nos acompanhar com o seu Evangelho, tem um ponto muito interessante. É uma mensagem do espírito de Lázaro, tá? Foi dada em Paris, em 1863, e é muito interessante porque ele começa nos dando uma amostra bem relevante, porque ele vai dizer o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e resignação. E aí a gente vai ficar assim, nossa, em todos os pontos de tudo aquilo que Jesus fala, todo momento ele nos fala sobre obediência e resignação, né? E o que vem a ser resignação? A gente vai trazer aqui primeiro, antes de trazer o conceito que o Lázaro nos pontua nessa mensagem, a gente vai trazer um conceito do dicionário, tá? Dicionário Oxford da língua portuguesa. Ele vai trazer para a gente que a palavra resignação ela significa aceitar sem revolta os sofrimentos da existência. Olha só. Então, nós temos aí já uma forma, né, de entendermos a palavra em cima do que Jesus nos coloca, de que é aceitarmos sem revolta, sem rebeldia, os sofrimentos da nossa existência. Então, ele já mostra a necessidade de nós compreendermos de que a revolta e a rebeldia elas não podem ser parte, né, da conduta de espíritos, elas não compactuam com a mensagem do Evangelho. Isso porque a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Então, obediência e resignação faz parte, né, de um trabalho do espírito, em que nós aprendemos também no Evangelho, né, a afabilidade e a doçura fazem parte dos espíritos superiores, as suas condutas serem afáveis e doces. Portanto, nós precisamos entender que para que nós possamos ser doces, nós precisamos ser obedientes e sermos resignados. Ou seja, nós precisamos aceitar sem revolta os sofrimentos de nossa existência. Além do mais, a gente confunde muitas vezes essa resignação com uma passividade em que a gente só recebe. E aqui a gente faz sempre um parêntese bastante relevante, tá? A gente precisa entender que quando a doutrina espírita, ou quando Jesus nos coloca essa compreensão de resignação, não quer dizer que nós tenhamos que aceitar determinadas violências sem nós fazermos nada ou sem que nós possamos agir. Pelo contrário, ele coloca a questão do ativo, né? Muitas vezes nós vamos enfrentar situações em nossas vidas de violência, sejam elas violências domésticas, você diz assim, eu apanho, eu sofro do meu marido, violência, etc., eu vou aceitar porque o Evangelho me pede isso. Não, não é isso, né? Inclusive, há uma outra passagem do Evangelho que nos coloca que quando nós temos aí nos corações endurecidos, nós precisamos rever essa conduta. Então, se o indivíduo ainda tem o coração endurecido, não consegue compreender a mensagem do amor, não faz sentido nós queremos compactuar com isso para o resto da vida. Nós temos um espinho na nossa mão. Não é que nós não possamos tirar esse espinho, mas a obediência à resignação, especialmente a resignação, é entendermos por que aquele espinho vem e, sem rebeldia, nós compreendermos o processo educativo que aquele espinho vai nos ensinar. Então, nós aprendemos, quando somos crianças, de que quando a gente vai se divertir em áreas de mata, que a gente precisa andar calçado. Porque se a gente não andar calçado, corremos o risco dos espinhos entrarem nos nossos pés. Não quer dizer que nós não vamos tirar. Mas nós aprendemos que, à medida que nós fazemos escolhas, elas geram consequências. Que aí é um outro princípio muito importante, que às vezes nós confundimos, né? Que na doutrina espírita nós aprendemos a lei de ação e reação. E a gente confunde muito, porque
A gente acha que por ter quebrado pernas na vida passada, a perna que eu quebrei na minha vida agora é por conta dessas vidas anteriores. E não é assim que funciona. A lei de ação e reação, ela nos permite, acima de tudo, entendermos que nós só conseguiríamos paz diante da nossa consciência, que é o verdadeiro tribunal de nossas existências, a partir do momento em que nós conseguirmos sentir que nós fomos, né, em busca de uma justiça em relação àquilo que fizemos no passado. E por isso nós entendemos, como Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos, e como André Luiz bem nos pontua no livro Missionários da Luz, nós entendemos que nós não escolhemos as provas pelas quais vamos passar. Nós escolhemos os gêneros, sejam eles de sofrimentos físicos, de sofrimentos psicológicos, nós vamos escolher esses gêneros que nos auxiliam nessa justiça. Mas isso não quer dizer que nós não possamos buscar as soluções desses problemas. E aí continua o Lázaro a nos dizer uma coisa muito importante, que nós, muitas vezes, de maneira errada, confundimos, né, obediência e resignação com negação dos nossos sentimentos e da nossa vontade, como se fosse uma subserviência. E, na verdade, não é esse o propósito, não é esse o objetivo a que nos coloca o Evangelho. Em nenhum momento a gente pode olhar para a figura de Jesus, como ele já começa pontuando sobre Jesus, que Jesus tenha sido uma figura aí subserviente. Na verdade, ele nos ensina que nós viemos servir, mas nós precisamos aprender que para servir nós temos que entender por que nós estamos servindo, a quem estamos servindo. Tanto que o Evangelho nos chama por várias vezes, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, se nós não tivermos consciência, né, de por quem estamos servindo, a quem estamos servindo, nós vamos continuar agindo com os mesmos erros, com as mesmas falhas. Nós continuaremos buscando os espinhos para essa e para outras existências, como também nos lembra tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho segundo o Espiritismo, que existem as causas passadas e as causas atuais das nossas aflições. Então é importante a gente começar a compreender. É por isso que Kardec pontuava muito a importância de observarmos a doutrina espírita como uma fonte de uma fé raciocinada. É que nós vamos passar a pensar, não mais de maneira automática. Nós não somos convidados mais a ser robôs, que simplesmente vivemos e agimos de maneira ritualística, de maneiras automáticas. O processo da doutrina espírita, e por isso que ele fala e foca bastante, é de que nós não precisamos mais, né? Nós não precisamos mais dos ritos, nós não precisamos mais dos hábitos constantes. Nós precisamos, acima de tudo, de ações, de transformação. Então, o objetivo da doutrina espírita não é falar dos fenômenos mediúnicos. O objetivo da doutrina espírita não é trazer mais adeptos. O objetivo da doutrina espírita não é criar rituais. O objetivo da doutrina espírita, como nos bem pontua, especialmente no livro que é o Espiritismo, o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral dos indivíduos que a conhecem. Então, é importante aí que nós possamos fazer bom uso desse conhecimento, e esse é o alerta do Lázaro, que ele está dizendo, olha, há 2000 anos nós estamos ouvindo falar de Jesus. Toda a sua doutrina nos convida a uma obediência e a uma resignação. Então, se nós não somos obedientes e resignados ainda, então é porque nós não estamos observando com determinado detalhe ou cuidado a mensagem que o Cristo nos coloca. Então, nós precisamos parar para pensar, né? É isso que eu acho muito interessante da doutrina espírita e é extremamente relevante. Por que o primeiro livro da doutrina espírita é um livro de perguntas e respostas? Porque é simples. Não nos é vedado acesso ao conhecimento, não nos é vedado acesso à verdade. É por isso que é extremamente relevante que nós paremos para pensar. Um dos aspectos da doutrina espírita é o aspecto filosófico. Então, nós precisamos pensar sobre as questões da vida, nós precisamos pensar sobre as nossas ações, nós precisamos pensar sobre os nossos sentimentos, e isso não nos pontua como subservientes, isso não nos pontua como aqueles que negam seus próprios sentimentos e negam suas próprias vontades. E aí, pontua o nosso querido amigo Lázaro os conceitos que ele traz. Que obediência é o consentimento da razão. Olha a importância dessa razão. Então, a gente precisa saber por que eu estou seguindo esse caminho. Por que eu estou buscando que fora da caridade não há salvação? Por que eu entendo que existe vida após a morte? É um ponto tão relevante essa questão do consentimento da razão, que Kardec coloca lá no livro dos médiuns, ele coloca que não adianta a gente chegar para conversar com uma pessoa sobre mediunidade ou vida no plano espiritual, vida além da morte,
se ela não conseguir responder positivamente 3 perguntas. Se ela acredita em Deus, se ela acredita na sobrevida, né, na existência da vida além da morte, ou se ela não acredita na comunicabilidade daqueles que se encontram mortos. Então, se ela responde não para uma dessas perguntas, ele coloca, não percamos tempo, que nós não vamos convencer tais pessoas e o nosso objetivo não é esse. Porque nós precisamos entender que a primeira coisa que as pessoas precisam escolher, né, na sua fé, na sua conduta, especialmente sendo espíritas, é a razão. Então, quando nós estamos aqui agindo, escolhendo, nós estamos pensando, nós estamos utilizando a nossa razão para colocar as nossas ações em prática. E o segundo é a resignação, é o consentimento do coração. E aí ele coloca, quando a gente coloca esse consentimento de coração, eu me lembro de uma mensagem maravilhosa, que ela vai estar na Revista Espírita de 1863, em que Vitor Hugo ele é convidado a ir a um velório de uma jovem na sua cidade. E atualmente era pedido que alguém fizesse um discurso, né? Que fizesse uso de um discurso para aquela jovem que estava ali desencarnando, tinha desencarnado naquele momento, para a família enlutada. E Vitor Hugo faz um discurso belíssimo, um discurso até bem grande. Kardec publica esse discurso, que Vitor Hugo se correspondia com ele, Vitor Hugo, que é o autor do livro Os Miseráveis, e ele coloca uma situação muito interessante. Ele pontua assim, olha, os olhos não foram feitos para chorar, os olhos foram feitos para ver. E o coração, ele não foi feito para sofrer, ele foi feito para crer. E aqui é uma coisa que às vezes a gente esquece bastante, e essa lição do crer, né, do sentimento, o consentimento, né, do coração, da fé, vem por esse coração, porque Jesus nos ensina, quando ele vai encontrar os apóstolos, né, posteriormente à sua morte, que Tomé não acredita que ele tenha morrido, e Tomé exige, né, que ele possa pegar nas feridas, comer o peixe junto com ele, partilhar aqueles momentos. E aí é interessante que Jesus coloca, bem-aventurados aqueles que creram sem ver. E aí a necessidade do consentimento da razão. É onde entra essa questão da fé. De nós acreditarmos que existe algo para além das nossas existências e que coloca nas nossas vidas determinadas situações. Ou seja, nós vamos parar de olhar para as nossas vidas e para os nossos sofrimentos como algo que foi colocado por uma divindade que está brincando de dados de maneira aleatória a nos colocar tais sofrimentos. E nós vamos passar a entender que cada uma das situações que nós vivenciamos em nossas vidas são meticulosamente calculadas, né? São calculadas passo a passo para que nós possamos aprender com elas. E cada uma dessas experiências são também direcionadas, e aí não é uma questão de um determinismo, o querido Emmanuel faz questão de esclarecer isso no livro Consolador, que nós não vivemos um determinismo, pelo contrário. Nós temos a oportunidade aí de perceber a profundidade do nosso livre-arbítrio. Porque à medida que agimos, nós nos encadeamos a determinados processos. Então, dependendo das ações que nós escolhermos naquele momento, as situações das nossas vidas vão aparecer. Então, nós precisamos entender que a resignação é esse consentimento do coração. E aí ele continua. Força ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, aquele que é revoltado diante dos seus sofrimentos, aquele que é a pessoa rebelde diante da sua realidade, que lamenta demais, que reclama demais, que pontua muitas vezes as dificuldades acima de tudo, é aquele indivíduo que ele não é nem obediente e nem resignado. Ele não consegue ver nem com a razão e nem com o coração as realidades que lhe são postas naquele momento. Então é importante a gente colocar aqui que muitas dessas situações nós observamos um exemplo maravilhoso do querido André Luiz no livro Nosso Lar. André Luiz, quando ele chega resgatado das zonas umbralinas, socorrido pelas equipes de resgate, logo a partir do capítulo 4, e vai ter uma culminância no capítulo 6 do livro Nosso Lar, ele tem a oportunidade de conversar com essas equipes de socorro. E lá ele se reclama bastante, ele fala muito de si. E aí, o personagem muito importante para essa jornada, que é Clarencio, de maneira muito
singela, demonstra a ele, de uma maneira fraterna, né, de como se ouvir a essas lamúrias, essas reclamações. Ao final de tantas reclamações, de tantos dias reclamando sobre a sua vida, de não conseguir, nem perceber com a razão, nem ser obediente, e principalmente ser rebelde, ele não tem o consentimento do coração daquela realidade que ele vivencia. Clarencio olha para ele e pergunta: você quer a cura espiritual? E eu acho muito importante essa pergunta dele, porque às vezes nós procuramos essa cura espiritual, só que a gente procura uma cura espiritual muitas vezes mais material, né? A gente procura que os aspectos materiais da vida curem as mazelas espirituais de nossa existência. E aí ele fala uma coisa muito importante para o André Luiz. A primeira coisa que você precisa fazer, André, é deixar de falar de si mesmo, especialmente em tom de sofrimento. É não olhar para esse sofrimento de maneira excessiva, porque você não sofre mais do que os outros, você não é melhor do que os outros. Então, o primeiro hábito para a cura espiritual é parar, pensar e entender o seu coração, que nenhum desses sofrimentos faz de você o maior sofredor do planeta. A partir daquele momento, o André Luiz coloca, inclusive, que ele fica em silêncio e passa a refletir no peso e na importância dessas palavras. Então, é importante a gente destacar aqui que essa revolta faz parte, muitas vezes, de uma fase de nossas existências. Mas, a partir do momento, como nos coloca Lázaro, que nós temos acesso, né? Nós temos acesso aí a esse conhecimento que nos é ofertado pelo Cristo de transformação, de modificação, principalmente quando nós vamos falar das bem-aventuranças, lá no capítulo 5, nós temos um título, né? O mote dessa nossa fala, que é o motivo de resignação, nos itens 12 e 13. E aí a gente precisa entender que ele começa já nos dizendo o seguinte: olha, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Então, olha só, aquele que tem de fato a fé, a resignação, o consentimento do coração, ele sabe que em determinado momento aquele sofrimento dele vai passar. Tem uma história que nos marca bastante, inclusive está na biografia do querido Chico, As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior, que nós recomendamos a todos a leitura, que Chico coloca que ele passava por uma situação difícil, uma situação problemática na sua existência, de saúde e uma série de outras questões, e ele pede a Emmanuel uma mensagem de Maria. Ele pede: Maria, olha, traz uma mensagem de Maria, por favor, uma mensagem dela, nesse momento para mim é importante, eu estou passando por tanta dificuldade. Emmanuel, por gentileza, faz essa atenção comigo. O Emmanuel disse: Chico, Maria é ocupada, Maria não tem como estar mandando mensagem assim, Chico. Calma. Aí o Chico: por favor, Emmanuel, qualquer coisa, nem que seja uma palavra. Aí o Emmanuel: tá bom, eu vou, mas quando eu tiver resposta, eu vou. Certo dia, o Emmanuel retorna e diz: Chico, trouxe a mensagem de Maria. Chico estava na cama, se levanta, senta numa escrivaninha que ele tinha próximo. Vamos lá, que eu vou começar a escrever. E ele pensava que era um texto imenso. E ela disse: não, Chico. Ele diz: não, Chico, Maria só falou para a gente: tudo passa. Ele: meu Deus, tudo passa, ela tem razão, tudo passa na nossa existência, tudo passa, e ele fica numa alegria maravilhosa. E o Emmanuel olha para ele e diz assim: Chico, até a alegria passa. E ele começa a escrever em várias folhas, coloca na casa, todo lugar, que tudo passa. Então é importante a gente entender que essa compreensão, né, dessa mensagem do Cristo é muito relevante para as nossas existências. Nós precisamos agora, hoje, né, pararmos para observar a mensagem do Cristo, não mais como uma fonte, seja para livros, para que a gente coloque na cabeceira de nossas camas, ou seja, para nos envaidecermos, como aqueles que conhecem demais as mensagens dos evangelhos, etc. O que nós precisamos é fazer como que o nosso querido Saulo de Tarso. Porque, olha só, eu acho maravilhoso o livro Paulo e Estevão, e recomendo a todos também que não tiveram acesso ainda a essa obra, aproveitemos esse momento que nós vivenciamos, procurem a obra Paulo e Estevão, tem na internet, para que nós possamos fazer a leitura. Um livro maravilhoso, inclusive tem a versão em sonetos, que também é belíssima. Mas, vejamos, Saulo foi um menino educado por seu pai, onde ele recebeu, do ponto de vista material, tudo. Ele teve acesso a tudo. Ele não enfrentou problema algum. Inclusive, essas facilidades fizeram com que ele, Saulo, se transformasse num indivíduo extremamente orgulhoso, vaidoso e egoísta. Na mesma história, a gente fala de Estevão.
que tinha o nome de Gesiel antes de chegar à casa do caminho. Mas como ele era Gesiel, ele perde a mãe cedo, o Império Romano leva boa parte de suas terras, e posteriormente, por conta da revolta, que o pai não conseguia aceitar de maneira alguma que havia perdido tanto a esposa por sofrimento quanto suas terras, o pai se transforma num ser rebelde, é esse exemplo de rebeldia, inclusive levado a refletir sobre a importância das escrituras pelo próprio Gesiel, e aí a gente percebe no livro a diferença de um coração evangelizado de um coração que apenas conhece as palavras de maneira superficial. Esse Gesiel, que foi o coração evangelizado que vai se transformar em Estevão, é aquele que entende que o sofrimento da perda do pai, da perda das terras, separação da irmã, perda da mãe, tudo isso tinha um propósito divino. Que Deus, de maneira alguma, se divertia com o sofrimento dele. Inclusive, essas lições são importantes para que ele possa começar a plantar uma semente extremamente relevante no coração de Saulo. Quando esse mesmo Saulo, egoísta, orgulhoso e vaidoso, que nunca havia perdido uma discussão, que nunca havia enfrentado uma dificuldade material, chega à casa do caminho para tentar entender por que os judeus estavam, de fato, escolhendo os seguidores daquele Nazareno. Quem ia dar palestra? Estevão. E há um embate, porque Saulo pergunta quem era ele, quem era aquele Nazareno que poderia falar das Escrituras daquela forma. E Estevão dá uma lição muito importante. Ele diz, meu irmão, quem disse que a história, o legado do nosso povo está de fato somente nas letras? O grande legado do nosso povo está no seu exemplo de enfrentar diversas adversidades, né? Aqui se a gente pode utilizar essa expressão, diversas problemáticas, vários cativeiros, por várias vezes escravizados, por várias vezes caminharam anos e anos à procura de uma Canaã prometida, um povo que nunca teve sua terra, um povo que foi perseguido, um povo que foi dominado. O grande legado do nosso povo é enfrentar todas essas situações sem abrir mão de amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui vale uma reflexão que Saulo talvez não tivesse percebido. Por quê? Porque não percebe na sua existência a importância do sofrimento para que ele se transformasse em alguém melhor. E o coração evangelizado de Estevão é capaz de mostrar, e olha só, o quanto a importância dos ensinos do Cristo qual a importância, né, dos ensinos do Cristo para direcionar uma existência espiritual, uma transformação espiritual nesse sentido. De que nós percebemos que a história de um povo que passou por todos esses sofrimentos e jamais abriu mão de amar o seu Deus acima de todas as coisas, é o grande legado desse povo para nós mesmos, indicando que nós precisamos entender o sofrimento não como uma forma de dor somente, não só como uma forma de punição, não só como uma forma de causar desconforto. E é por isso a necessidade dessa crença com o coração. Por isso que nós precisamos entender essa resignação com o sentimento do nosso coração, com a essência do que nos já foi colocado ao longo do tempo. Nós já temos a oportunidade de receber essa mensagem. Nós precisamos fazer uso. É como aquele querido companheiro que trabalha no campo, recebe as sementes, mas não as planta. Então nós precisamos ser aqueles, e por isso a necessidade de sermos ativos, como nos diz o querido Emmanuel, de deixarmos essas formas, né, esses ensinamentos no campo das ideias, e precisamos sedimentar nos nossos corações. Nós precisamos descer, não precisamos mais trazer aqui, conhecer completamente, mas precisamos viver. E essa frase é tão importante que o Estevão deixa para o Saulo, que o Saulo posteriormente, como Paulo, já vai escrever nas suas cartas. A letra mata e o espírito vivifica. Percebendo a importância do exemplo para essa transformação. Em um outro momento, aprende também o querido Saulo. Porque nós, muitas vezes, imaginamos, e eu sempre me perguntei, o que fazia alguém sair de assassino perseguidor de cristãos para um dos maiores propagadores da mensagem do Cristo. E aí nós, quando lemos o livro, percebemos que essa realidade não é somente quando ele encontra o Cristo às portas de Damasco. Pelo contrário, vai muito mais. Porque quando ele encontra o Cristo à porta de Damasco, ele só faz o reconhecimento de que o Cristo é o verdadeiro Messias, é o mensageiro da verdade, né? Mas ele continua com os mesmos comportamentos, porque ao entrar em Damasco, ele vai querer convencer as pessoas nas sinagogas à força bruta.
a força do seu discurso. E aí é interessante que ele vai ter uma conversa muito relevante com Ananias, posteriormente, ao recobrar a visão, que ele diz o seguinte, Ananias: meu irmão, de fato, Deus e Jesus te escolheram para ser um grande mensageiro, um grande pregador. Você precisa ser um grande semeador da mensagem do Evangelho. Mas não se pode semear sem semente. E as sementes que você consegue, você só irá conseguir a partir do momento que você experimentar a dor. Quando você experimentar a dor, você encontrará as sementes verdadeiras do amor. Então, olha só o que ele está querendo dizer. Não adianta só, Paulo, você saber que Jesus fala a verdade, que aí é o consentimento da razão. Você precisa trazer no seu coração e aceitar profundamente que essas experiências que nós vivenciamos, elas são relevantes para o amadurecimento do espírito. Essas perdas, essas dores, né? Como nos coloca até o Evangelho, essas agulhas que são milnadas, elas são extremamente relevantes para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. É por isso que o querido Haroldo Dutra Dias, ele coloca uma coisa muito interessante. A gente costuma lembrar dos espíritos de luz como se eles fossem de diamante. E ele brinca, né? Ele diz assim, olha, não é de diamante, ele é daquele metal que presente nas historinhas, né, dos super-heróis, que é o adamantio, que ele não quebra com nada, que ele não quebra, não enverga, que é inquebrantável. Então, esses espíritos de luz, eles são de adamantio. Porque o sofrimento já foi tanto que eles vão se transformando fortes diante desse sofrimento. E por isso que não sucumbem mais quando chegam aqui na Terra. Por isso que os espíritos puros já não correm mais o risco de cair nas vicissitudes da matéria, porque eles já conseguiram superar tudo isso. Já enxergam nessas experiências, e muitas vezes nas agruras que nós enfrentamos, como oportunidades. É o caso do Cristo. Né? O caso do Cristo, na sua situação, em que ele exemplifica para todos nós, ao ser arrastado, ao ser julgado, ao ser preso, né? Ao ser condenado, ele exemplifica exatamente aquilo que ele estava querendo dizer. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E que essa questão, essa força que vai para além, vai para a essência, uma força moral maior, mais intensa, né? Ele coloca que quem enfrenta de maneira altiva, que levanta sua cabeça, que olha para os seus sofrimentos, para as dificuldades, e tem coragem, inclusive isso é lembrado pelo querido Lázaro, né, que ele diz assim, o covarde não pode ser resignado, ou seja, o covarde ele não tem a capacidade no seu coração de entender, ele não consente com o seu coração de que ele precisa passar por aquilo, ele vai fugir daquele sofrimento. Nós precisamos entender que quando Jesus encara com altivez todo esse processo, ele está dizendo para a gente, olhem para a vida, percebam a vida de vocês, olhem e vejam que esses sofrimentos que vocês irão passar são sofrimentos que nós precisamos lembrar com altivez, com muita força, com muita determinação, tá? Com muito empenho. Então, nós precisamos aqui trazer essa compreensão. Tá? E aí, na mensagem do motivo de resignação, a gente sempre fazendo um paralelo uma com a outra, ele vai trazer para a gente que nós seremos felizes se nós soubermos sofrer. Olha que importância é isso. Nós seremos felizes se nós soubermos sofrer. Eu tenho uma roseira em casa que eu sou apaixonado por essa roseira. Ela dá uns botõezinhos muito pequenos. São os botões vermelhos, vivos, muito bonitos. E eu acho muito interessante essa história, porque eu tinha essa roseira, ela estava lá na federação. O nosso amigo que é responsável pelo cuidado, né, das questões de jardinagem, né, da federação, já nos falava que essa roseira há muito tempo já não dava flores. E aí eu me mudei para uma casa, eu morava no apartamento, e pedi essa roseira para cuidar. Quando eu peguei essa roseira, eu vi que ela nunca tinha sido podada. Ela nunca tinha sido mudada do vaso em que ela se encontrava. A gente tirou, mudou a terra, podou. Ela, com poucos meses, 2 meses, 3 meses, ela começou a florir. Então a gente começa a perceber que a natureza nos faz essas analogias, a nos demonstrar que precisamos passar por tais dificuldades para que nós possamos florir. E que cada poda, que cada corte, que cada sofrimento, que cada angústia que nós vivenciamos são experiências maravilhosas que vão nos colocar acima desse terra a terra.
São experiências maravilhosas que vão nos colocar acima dessa própria problemática. Nós vamos enxergar com um olhar espiritual. É isso que Jesus espera de nós quando ele coloca a sua mensagem, especialmente uma mensagem de imortalidade. Ele está dizendo o seguinte, que o período que nós estamos aqui é curto e que nós saibamos aproveitar, saibamos sofrer, saibamos aproveitar esse momento sem nos reclamarmos, sem sermos rebeldes, sem sermos aqueles espíritos que vão de encontro ao que o Criador nos proporciona, aceitando as dificuldades dos lares e procurando as melhores soluções para essas dificuldades, não necessariamente, como nós dissemos no começo da nossa fala, de ter que aceitar o espinho para o resto da vida, mas de que maneira eu posso tirar desse espinho? Que aprendizado eu posso ter com esses espinhos? O que esse espinho quis me ensinar? E aí vale uma lição que o Saulo também aprende. Porque o Saulo, na sua rebeldia, ao direcionar-se a Damasco, a buscar assassinar Ananias, pela conversão de sua amada Abigail, como nos bem narra o querido Emmanuel, quando ele ouve do Cristo, né, ele pergunta assim, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus responde, por que me persegues? Não recalcitre contra os aguilhões. Não vá de encontro aos direcionamentos do sofrimento para que você encontre o caminho correto. Porque às vezes nós vamos recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões são aquelas ferramentas usadas pelos cavaleiros para fazer com que os cavalos andem para frente. Né? As esporas. Então ele está dizendo, olha, não recalcitre contra isso, porque são esporas a direcionar o espírito para o caminho correto. Porque às vezes nós nos desvirtuamos, nós fazemos as escolhas erradas, exatamente por nós não pararmos para pensar sobre quais escolhas devemos fazer em nossas vidas. E aí é importante dizer que muitas vezes esses sofrimentos que nós nos lamentamos dependem somente de nós mesmos para que eles possam ser resolvidos. E nós não paramos para pensar nisso. Às vezes são sofrimentos que nós nos imputamos de maneira tão dolorosa e tão profunda que o nosso corpo acaba somatizando tudo isso e vira uma enfermidade. Por anos e anos a fio, a gente se comporta como os próprios sabotadores da sua existência. Somos nós que causamos desconforto a nós mesmos. Somos nós que causamos a nós mesmos os sofrimentos que nós reclamamos. E aí é interessante, ele pontua, o nosso querido amigo Lázaro, voltando para o capítulo 9, que ele diz assim, cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício a que tem que salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, o nosso grande vício é a indiferença moral, com a transformação moral de cada um de nós, com a transformação moral daqueles que estão ao nosso redor. Consequentemente, nós não nos enxergamos no papel de transformadores. Nós somos passivamente agentes desse processo. Né? Por que eu falo passivamente? Porque a gente espera que os bons espíritos é que resolvam as situações, a gente espera que Jesus é que desça e resolva tudo. A gente quer botar a culpa na esposa, no marido, no filho. Nós somos, e ele coloca, é ativa. E aí ele ainda pontua o espírito de Lázaro. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que fecha o seu entendimento, ou seja, aquele que não quer entender a verdade, ai daquele que não quer agir, ai daquele que vê a situação que precisa ser feita, ser modificada e não faz. É isso que nos precisa tocar as fibras íntimas do coração, porque nós somos hoje líderes. Quem vai mudar o mundo somos nós, porque nós começamos em nossas casas, com as nossas famílias, com as nossas condutas, posteriormente em nossos ambientes de trabalho. E depois nós ampliamos esse leque. É por isso que o querido Saulo entende profundamente essa mensagem e como Paulo escreve que nós precisamos ser cartas vivas do Evangelho. Nós precisamos diminuir para que o Cristo cresça e apareça. É esse o trabalho. Nós precisamos deixar de lado essa preocupação intelectual que nós temos hoje. Nós temos uma geração inteira preocupada com a sua intelectualidade, a capacidade de pensar. Olha, aquele foi o que passou em primeiro lugar, uma competição por essa intelectualidade, mas nós não nos preocupamos com a moral. Hoje existem pessoas que saem de casa sem usar máscara porque não pensam no seu semelhante.
Não tem a ver com questão política e por aí vai. Então a gente está falando da diferença moral com o outro, consigo mesmo, dessa transformação, é esse dever que nós somos convidados de maneira coletiva. Nós seremos responsabilizados por isso. Nós seremos responsabilizados por isso. De maneira muito intensa. Porque ele diz, ai do preguiçoso e ai daquele que fecha o seu entendimento. Daquele que não consegue entender ou não quer entender ou foge da verdade. Porque conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos direciona, nos impulsiona, nos catapulta para um novo mundo. Por isso a necessidade de entendermos, primeiro com a razão. Por isso que Kardec fala que, o Emmanuel coloca, que o Espiritismo é para os tomés da nova era, para aqueles que precisam ver, para que depois a gente tenha um consentimento do coração, para que nós possamos nos resignar. Entendemos que tudo isso é um processo, fruto de nossas escolhas, fruto de nossas ações. Nós hoje agimos assim para no futuro nós recebemos as consequências. Por isso que nós não podemos ser levianos nas nossas ações, por isso que nós precisamos pensar a quem nós estamos servindo, a Deus ou a Mamon. As minhas escolhas estão servindo a quem? Estão direcionando a quem? Esses sofrimentos que eu estou passando são fruto de quê? De quais escolhas minhas? Que situações da vida me levaram até onde eu estou hoje? Nós precisamos entender isso. Não para que fiquemos presos. Né? E a gente precisa entender aqui, para encerrar, que esses sofrimentos são oportunidades maravilhosas de crescimento e desenvolvimento espiritual. Nós queremos encerrar a nossa fala com um poema maravilhoso de um espírito que nós adoramos, que psicografa pela mão iluminada de Francisco Cândido Xavier, que é Maria Dolores. Tá? O poema é Canção da Esperança. Tá? Se vocês me permitem, rapidinho a gente lê e faz um pequeno comentário dele. Sofres sob pressão de amargas crises e atravessa momentos infelizes, qual se andasse por senda estranha e má. Mas, embora sem forças a que te arrimes, não te detenhas, nem te desanimes. Outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te a lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, há quem luta e se cansa. Eis que o mundo repete a canção da esperança. Outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido. Fita o choro onde está. Mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra. Outro dia virá. Desse modo, igualmente, alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor e a suprema beleza. E nos diz pelo bem, de surpresa em surpresa. Outro dia virá. Então, quando nós colocamos esses sofrimentos, a gente precisa primeiro parar, respirar, entender que o outro dia virá. E a partir daí, sem rebeldia, entendendo que a mensagem do Cristo é o norte, o que direciona as nossas vidas, que impulsiona o nosso caminho para a evolução, nós vamos entender que nós precisamos fazer a transformação moral. Nós precisamos entender que os nossos corações precisam enxergar a realidade que ali está e aceitarmos esses sofrimentos como oportunidade de aprendizado. Assim como ela nos narra sobre a natureza, devemos aprender com essa mesma natureza. Nós, quando éramos ainda homens das cavernas, tínhamos um hábito muito belo de observar, não só das cavernas, mas todo homem sensível, na verdade, até hoje, ainda tem esse hábito de quando se olha para a natureza, percebamos nos artistas, nós conseguimos aprender grandes lições, nós conseguimos ver grandes renovações. E aí nós percebemos as analogias que Cristo nos faz, inclusive, né? Do grão de mostarda, daquela pequena fé
do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover as montanhas, as analogias da figueira seca, daquilo que nós precisamos colocar para fora, precisamos multiplicar os nossos talentos. Então, que nós possamos entender que neste momento que nós vivenciamos, esse sofrimento não é para nos causar desamparo nem desespero. É, na verdade, uma grande oportunidade de recomeçar. Essa foi uma grande lição que o querido André Luiz aprendeu no livro Nosso Lar. Todos nós temos sempre a oportunidade de recomeçar. Esse sofrimento, essa dor, essa angústia é uma oportunidade de refletir sobre a mensagem de Jesus, sobre a forma como nós vamos internalizá-la e que nós vamos experimentar. Que nós possamos ter muita paz em nossos corações e agradecendo mais uma vez a oportunidade de servir a essa casa querida e aos irmãos queridos nessa noite. Beleza, Igor. Muito bom. Na sua fala, é interessante a gente perceber sempre a questão do sofrer sem a acomodação, né? Aceitar o sofrimento não significa aceitar a situação que leva ao sofrimento, né? E principalmente usá-lo como um instrumento educativo para essa mudança dessa situação, né? Porque muitas vezes a gente vê gente, por exemplo, né? Minha esposa é psicóloga e a gente conversa muito sobre isso. E tem pessoas, por exemplo, que os pais se separaram há 30 anos. Ela era criança e, assim, nunca superou isso e coloca a vida inteira como se todos os problemas da vida dessa pessoa fossem por conta dessa separação dos pais quando ele era criança. Então, assim, a gente precisa aprender a dar saltos que eu digo assim, a passar por esses problemas, refletir, superar, buscar uma forma dentro de nós mesmos, né, de vencermos essas dificuldades, essas dores, essas mágoas, essas angústias, porque elas fazem parte da nossa jornada, elas fazem parte da nossa experiência, né? E aí a gente precisa entender, primeiro, que ali eram dois espíritos que tinham a sua jornada, que tinham o seu momento, aqui trazendo esse exemplo, né? E que não compete a você avaliar e que os outros façam para lhe agradar. E a gente percebe a questão de trabalhar ainda o egoísmo que a gente vivencia, de trabalhar muito dos outros sentimentos. Então, à medida que a gente mergulha nesse sofrimento, a gente acaba fazendo um mergulho para si mesmo, né? De ver as suas limitações, de ver as suas imperfeições. O Wilton comentou aqui, resignação com resiliência, né? Resiliência é aquela capacidade da gente se recuperar, não deixar que o sofrimento derrube a gente, né? Sim, porque às vezes a gente passa por determinadas situações e a gente quer que o sofrimento, a gente quer mergulhar nesse sofrimento, né? E aí vai muito do vitimismo. A gente se coloca muito como vítima e a gente esquece essa questão do agente. E o Evangelho o tempo inteiro mostra como é a questão do agente, né? Que nós somos transformadores. E aí é interessante que o Cristo exemplifica isso para a gente, né? Ele fala muito, muitas vezes ele dá esse exemplo de dizer assim, especialmente quando ele vai conversar com Pilatos, né? Você acha que o meu povo me entregaria? Você acha que as pessoas, né? Ele não vê naquele sofrimento, não vê naquela prisão, não vê naquele julgamento uma oportunidade para ele ficar se vitimizando. Olha, vocês estão vendo aqui, eu fui preso. Vocês estão vendo, eu fui condenado à morte. Pelo contrário, ele sempre com muita altivez demonstra exatamente a oportunidade daquele sofrimento de ilustrar para aqueles que estão ouvindo as lições que lhes são necessárias. Para cada um ele fala de acordo com o que a pessoa precisa ouvir, né? Exato. O Mota agradece pela divulgação da doutrina espírita. Nós é que agradecemos pela audiência de vocês. Quando você falou do livro Paulo Estevam, as pessoas comentando que gostaram muito do livro. É um livro realmente muito bom. Também faço minhas as palavras do Igor, recomendando a leitura, né? Eu digo que minha vida é antes e depois desse livro. Não que os outros livros não tenham sido importantes, mas é a capacidade da gente ver ali essa transformação do indivíduo, né? São dois corações diferentes e que a gente percebe o quanto a necessidade de evangelização é importante, né, para o espírito. Temos aqui uns cumprimentos muito importantes. Um abraço, Adriana. A Adriana é a mãe do Igor e a minha prima. Igor, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né? E certamente outras oportunidades virão para a gente estar junto novamente nessa atividade bacana de divulgar essas ideias, de tentar levar esse pensamento mais longe, né? Esse pensamento que para nós certamente foi muito importante em determinados momentos de nossas vidas, né? Individualmente, e que hoje a gente abraça e que faz questão de que chegue também a outras pessoas que passam por esse período de sofrimento, né? Ainda mais agora, nessa situação, digamos, bastante peculiar que o planeta vem passando, né? Expondo a gente a uma carga emocional muito forte. Para você ver, só para fazer um comentário, né? Minha esposa está grávida, né? A gente está esperando a nossa filha aí para a primeira semana de setembro. E a irmã da minha esposa também estava esperando o bebê. E acabou tendo prematuro. E a gente tomou um susto, com 35 semanas, né? Um prematuro quase extremo. E aí a gente conversando com o obstetra das duas, que é o mesmo, né? Ele falou assim, olha, está muito comum nessa quarentena as mulheres terem partos prematuros. Muito comum, 90% das mulheres que estão gestando. Então, assim, para a gente ver o nível de ansiedade, né, de sofrimento que as pessoas estão se imputando bastante, né? Então, por isso a necessidade da gente falar de uma mensagem mais consoladora, mais leve, para que a gente possa perceber que até no direcionamento da própria vida, dos espíritos que estão chegando, a gente precisa ter, né, esse entendimento da mensagem do Evangelho, né? Sem dúvida. E aí, Igor, eu te convido para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá. Então, mais uma vez eu queria fazer a prece, eu queria agradecer a oportunidade. Obrigado, Felipe, obrigado à casa por todo esse acolhimento, por todo esse carinho. Nós estamos à disposição para servir, não só aqui o Igor, mas a instituição também. A gente sempre parceiro, somos irmãos, e imagino aí que nesse momento que você precisar, a casa precisar, a gente está à disposição para servir. Obrigado por essa oportunidade e que possamos mais vezes estarmos juntos aí, celebrando esse momento, tá bom? Então vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, por essa oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje, de recebermos essas energias salutares, pedindo para que essas luzes continuem em nossos lares, nos auxiliando, nos dando forças, nos fazendo enxergar com a mente e com o coração os caminhos a serem percorridos pelas nossas existências, e agradecendo o Senhor pela oportunidade de termos sofrimentos em nossas vidas que hão de direcionar os nossos corações, de muitas vezes amolecer, para que nós possamos vencer o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Obrigado, Mestre querido Jesus, fica conosco a nos abençoar, nos intuir nessa jornada, e especialmente esta querida casa que nos acolhe com muito amor e carinho, e aos seus trabalhadores. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meu irmão. Então, desejar uma boa noite a todos, um bom final de semana e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado, meu amigo. Até mais.